que é a desvinculação de receitas, né? A supressão dos fundos municipais, são 428 fundos que deixam de existir. Isso impacta diretamente em qualquer questão que a gente está pensando em termos de políticas públicas, tá? Eu não vou poder ouvir sua resposta, mas é uma questão assim que está... estou, inclusive, escrevendo sobre isso, essa questão de governança, com isso muito fresco, que eu estou redigindo esse texto agora, mas essa opinião de vocês é muito boa, porque você está lá dentro. Qual que é a perspectiva de aprovação daquelas PECs, que vai ser uma loucura, né? É o Estado mínimo vindo a todo vapor, essa desvinculação com a área pública, né? Então, o impacto municipal vai ser muito grande, né? Eles estão querendo transferir para a iniciativa privada esse financiamento, né? Principalmente dos setores municipais. Para vocês terem uma ideia, só Paracatu tem 428 organizações da sociedade civil. Eu acho isso uma loucura, porque isso aí eles estão desempenhando funções e competências que deveriam ser do município. Isso já é uma realidade lá. E se essas PECs vingarem, vai ser pior ainda, porque com a crise econômica, o município não tem condições de ficar atraindo recursos, né, investimentos para suprir isso. Então, é uma questão assim, que eu estou aflita com ela, sinto não poder estar aqui, porque eu gostaria de ouvir, ok? E eu já estou aqui despedindo de todos, com saudade de todos, e doido para encontrar todo mundo numa manifestação, nas eleições, e Haddad ou quem for de esquerda no poder. Um abraço. Beijão, Ed. Eu vou chamar agora o Ralph e logo na sequência o Robson. Falou, tchau. Ralph, por favor. 4 minutos. Ralph? Alô? Oi. Está ouvindo bem? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todos. É 4 minutos, tá, pessoal? É 4 minutos. Controlando. Boa noite também para o Rogério. Vamos fechar os microfones. Eu achava que era do Léo. A ducha da peteca, ó. Tem um nascente que vem agora. Eu vou arrebentar aquela história. Eu vou... Muito bem. Então, eu queria parabenizar o Rogério pela sua atuação, pela sua fala, e gostaria de ser bem breve, eu não vou ultrapassar os 4 minutos, colocando uma pergunta que eu acho que ela tem que ser problematizada considerando o país e a situação que o Congresso se encontra, desde o Temer, na verdade. Então, nós temos um Congresso muito ruim, e talvez seja pior do que aquele dos 300 picaretas que o Lula falava há tempos atrás. Mas, mesmo assim, eu insisto em averiguar, eu peço que o Rogério preste atenção nisso, averiguar a possibilidade de impedir certas PECs que são lesivas ao país. Para isso, eu lembro de alguns desejos e projetos do Bolsonaro que foram derrotados nessa legislatura mesmo. Então, para não ir muito longe, agora mesmo com a votação com relação ao Daniel Silveira, nós tivemos um massacre, né? Quer dizer, mais de 300 deputados que votaram a favor da prisão decretada pelo Supremo. E talvez aí já houvesse uma grande questão, uma grande discussão, enfim, mas eu não quero entrar nessa discussão. Eu estou querendo dizer o seguinte: será que os deputados de esquerda, vamos dizer assim, pensam, estudam, analisam quem são os deputados que têm alguma autonomia, deputados e deputadas, que têm alguma autonomia em relação aos líderes das bancadas e que votam conforme a sua consciência. E, assim sendo, eles poderiam, num acordo, numa conversa, enfim, conseguir brecar certas PECs, que são muitas até, que estão vindo aí. Então, a minha pergunta é essa: se
dentro da bancada do PT, já tem alguém que anda estudando mais profundamente esses parlamentares que não são de esquerda, mas que, eventualmente, gozam de autonomia, têm autonomia e votam diferente da bancada, da liderança da bancada. Um minuto. Assim sendo, são pessoas conversáveis. Tá certo? Então, eu acho que seria... não estou pedindo nomes, eu estou achando que seria uma questão importante a ser considerada aí pela bancada do PT. É basicamente isso. Beleza. Obrigado. Cumpriu o tempo. Cumpriu o tempo. Vai o Robson, da CUT, e depois o Evilásio. Gente, primeiro agradecer aí o convite, parabenizar o Rogério pela exposição, né? Nós estamos semanalmente juntos aí, né, Rogério? Eu sou militante da luta pelo socialismo, sou presidente do Sindicato dos Correios de Minas Gerais, também faço parte da CUT. E agradecer principalmente o Guimba aí, que fez esse convite para mim. Para mim é uma oportunidade grande de estar aqui aprendendo, né, com essa militância aí e construir história, né? Eu acho que a gente não tem muitas divergências quanto à questão de conjuntura, e 4 minutos também para fazer uma análise de conjuntura. Acho que melhor pontuar só algumas coisas que o Rogério levantou. Uma delas é a paralisia do movimento sindical, né? Isso é uma coisa que, primeiro, a gente sofreu muitos ataques, né? O governo Bolsonaro, desde o golpe da presidente Dilma, passando pelo Temer e o governo Bolsonaro, eles estão tratando de aniquilar o movimento sindical, e o movimento sindical está, de fato, paralisado. Isso que o Rogério apontou aí, que a gente precisa ter uma organização para uma frente de esquerda, né? Que eu tenho um acordo, mas uma frente única das forças de esquerda, né? Uma frente que, de fato, represente, né, os interesses da classe trabalhadora, e não uma frente que vá aí trazer, né, os interesses da burguesia. Mas isso é um fato que nós, nesse momento, falo, né, quem está dentro do movimento sindical, tem que pensar. Hoje, por exemplo, a CUT Nacional, ela se encontra fechada, né? Esse protocolo de isolamento, ele, de fato, ele não serve para a população. Só algumas pessoas conseguem se isolar. A maioria das pessoas estão totalmente expostas, né, a essa política que o governo Bolsonaro faz. É uma política genocida, né? Uma política bem organizada, e essa pandemia ela cumpre mais ou menos um papel de guerra mundial, né? E a intenção da burguesia é deixar as pessoas morrerem, e enquanto vão morrendo, o capitalismo vai ganhando dinheiro, né? Os mais ricos ficam cada vez mais ricos. Então, essa pandemia ela mostra, inclusive, o quão desigual é o sistema que a gente vive, que é o capitalismo. A gente precisa, né, fazer esse debate de uma unificação tanto do movimento sindical quanto dos movimentos sociais, porque o governo, de fato, ele não se encontra em isolamento. Ele está atuando de forma constante contra os nossos interesses, e nós estamos parados. Lógico que nós somos uma força minúscula dentro da CUT, dentro da nossa Federação Nacional, mas os trabalhadores dos Correios conseguiram mostrar no ano passado que é possível lutar contra o governo Bolsonaro. Foi a maior greve dos trabalhadores em toda a história dos trabalhadores dos Correios. E, de fato, nós entendemos que 2 lições foram aprendidas. Primeiro, que não adianta uma categoria, mesmo que muito forte, lutar sozinha contra os ataques do governo. A gente precisa unificar todas as categorias, movimentos sociais, já concluo, movimentos sociais, né, e os partidos de esquerda, as frentes, as centrais sindicais, para poder fazer um movimento único contra os interesses do governo Bolsonaro. E a outra lição é que é possível fazer uma luta mesmo em meio à pandemia, né?
esse exemplo da greve, ele serve para mostrar para o movimento sindical, social brasileiro, que é possível ir para a rua e fazer uma luta. Então, agradecer aqui novamente, né, a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate com vocês e dizer, né, o fora Bolsonaro ele não pode ser só de boca, né? A gente precisa, de fato, encampar a luta e levar todo mundo para a rua para, de fato, colocar esse governo abaixo. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Evilásio e depois Raquel. Tudo bem, todo mundo, né? Não vou falar nomes, não, porque tem já 34 pessoas na sala. Mas, bom, né, meu desejo, né, é que a gente, a partir da movimentação que a gente pudesse ter, que daqui a 1 mês, 2, 6 meses, a gente estivesse conquistando o socialismo, implantasse o socialismo no Brasil e criasse, né, pelo menos um modelo, né, de acabar com a pobreza, acabar com desigualdades, esse negócio todo. A gente sabe que isso não vai acontecer agora, né? Então, a vontade que eu tenho a vontade é mais analista, a vontade é mais estrategista. A gente tem que entender o momento que nós estamos vivendo agora. E o momento que nós estamos vivendo agora é de uma correlação de força muito desfavorável, né, e que por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui, mas que envolvem, inclusive, intervenção internacional. A gente está vendo o próprio Toffoli, né, denunciou financiamento internacional para o golpe no Brasil. Por essa série de coisas, nós fomos derrotados. Erros nossos, né? Nossos, eu digo, da esquerda, mas também por uma conjunção de forças, né, que se moveu para poder desestruturar o Brasil, né? Tem um teórico americano, aquele que foi um assessor do Carter, Zygniewski, que é um polonês, ele falava que a próxima onda de poder dos Estados Unidos, da elite, que é a elite do Nordeste, não tinha interesse em dominar países. O negócio era desorganizar, porque é muito caro você invadir, ocupar e tal, né? O Afeganistão provou isso, o Iraque provou isso, o negócio deles é desorganizar, como na Síria, como na Tunísia, como aconteceu no Brasil. Nós estamos vendo um país desorganizado. Nessa desorganização, né, acho que está vendo uma coisa, né, que acabou chegando no poder não exatamente o que eles queriam, né? Chegou o bolsonarismo. E o bolsonarismo aliado a outras forças. O bolsonarismo, gente, não é uma coisa de um fascismo clássico, de uma direita. É um crime, né? Alguém até colocou aí essa questão da milícia, isso é o crime, né? O modelo do Bolsonaro não é Mussolini, o modelo dele é o Fulgêncio Batista, é o Somoza, que tiveram poder lá na Nicarágua, né, aquela família que teve o poder muito tempo na República Dominicana. Esse é o modelo. São quadrilhas de gangsters que se aliaram, né, que a direita se aliou a eles para poder chegar no poder. A direita, né, articulada em torno dos militares, a direita do sistema financeiro. E é importante também uma coisa que a esquerda confunde muito: mercado. Mercado é um trem de 5.000 anos, inventado lá pelos micênios, né? É uma coisa civilizatória. Tem forças que intervêm sobre ele. Por exemplo, o sistema financeiro é um deles, né? O capitalismo é outro. Então, quer dizer, houve uma aliança do crime com esses setores para desorganizar o Brasil e tirar grandes vantagens, como o companheiro sindicalista aí colocou. Então, a correlação de forças é muito prejudicial a nós. Então, nesse momento agora, sem descartar movimentação para reorganizar os movimentos sociais, e para reorganizar os movimentos sociais, nós temos que entender esse novo momento do capitalismo, do trabalho, né, que o trabalhador é diferente. Antigamente, eu falei com vocês, em Molevade, você fazia uma campanha eleitoral na porta da fábrica, eram 20 e tantos mil trabalhadores, em Patinga 30 mil, em Acesita 40 mil, 18 mil. Hoje não existe isso mais. Hoje tem 3.000 pessoas trabalhando lá
na ArcelorMittal em Ipatinga. O trabalhador hoje está no Uber, entregador, está no telemarketing. Então, quer dizer, nós temos que entender isso e, para reorganizar, o movimento sindical tem que... a esquerda tem que buscar esse pessoal. E tem espaço para isso. Em São Paulo, no ano passado, teve uma greve de entregadores, né? Quais dos nossos parlamentares que está aí se propondo a representar e organizar esse pessoal? É uma coisa importante. Então, eu acho que a gente tem que se reorganizar nesse momento agora, inclusive entendendo outras coisas, né? Que o bolsonarismo ele propõe coisas que a grande maioria é contra. Por exemplo, né? A gente viu nessa pesquisa recente aí da Associação de Transporte, Nacional de Transporte, 74% dos brasileiros é contra a arma de fogo, é contra a liberação. Mais de 70% é contra a privatização. Os 26% que são a favor da privatização não são a favor de tudo, né? Então, nós não estamos sabendo muito atuar nisso. Agora, eu acho que o momento agora é de conversar com todo mundo, fazer igual o Haddad veio em Belo Horizonte, conversou com o Calil, tem que conversar com a Luísa Trajano, tem que conversar até com Biden, aproveitar as contradições que estão acontecendo e conversar com mais pessoas. Não tem ninguém no Brasil com moral hoje para conversar com o Biden. O Bolsonaro não conhece, não vai conseguir ter uma conversa real com ele. O Lula consegue. Né? O Lula é um estadista respeitado no mundo inteiro. Então, nós temos que partir para conversar. Entendendo por quê? Mudou o imperador. Entendendo que a questão dos Estados Unidos, inclusive, isso é um império. O Biden não vai deixar de ser um imperador. Qualquer imperador vai querer preservar o império. Nós temos que entender isso, inclusive para poder conversar com esse pessoal, conversar com os empresários. Com os militares, eu acho problematicíssimo. A formação deles lá na AMAN é a coisa mais escrota do mundo. Você conseguir achar um ou outro aí. Bom, enfim, é isso. É o momento de a gente entender a correlação de forças, partir para entender o novo do trabalho e conversar. Conversar com o máximo de gente para poder criar um novo espaço. Por isso que o Haddad e o Lula estão fazendo certo. Raquel, eu não sei se o Sávio está aí, mas se o Sávio não estiver, aí fala o Murilo, depois o Gil Guimarães. Por favor, Raquel. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada, Rogério. É um prazer também receber o sindicalista dos Correios. Gostei muito da sua fala. Clareza muito grande, muito bom. Eu tenho que retomar a fala do Rogério, porque eu estou muito preocupada com as PECs, né? E estou preocupada com vários projetos de lei que estão passando por lá e vinculação das polícias militares ao poder central, a PEC da impunidade dos deputados e senadores. E, assim, a gente, tradicionalmente, né, eu não sei se era uma prerrogativa democrática para a democracia, mas qualquer assunto que fosse para discutir lá tinha que ter uma comissão especial para discutir o assunto e passar, claro, pela CCJ. Então, esse trator, esse atropelamento que está acontecendo, que a gente é testemunha, leva o assunto direto para o plenário, sem discussão, sem audiência pública, sem ouvir ninguém, os deputados têm que colocar as modificações que eles acham ali naquele momento. Esse rolo compressor, ele é previsto no regimento, ou esse governo inventou isso, o parlamento está apático. Eu queria entender, como o Rogério sabe muito bem disso, o Virgílio também deve saber, eu estou muito preocupada, eu estou sentindo que cada dia é um projeto novo, é um fato novo, e a gente preocupado lá com o deputado bolsonarista que defende o AI-5, enquanto o pessoal preocupa e acompanha as notícias dele, as coisas estão rolando. Então, assim, eu nunca vi um governo tão incompetente, mas, ao mesmo tempo, tão competente para realizar as políticas, né, nefastas a que se propõe. Então, era isso, era só em relação a essa minha preocupação que eu queria que o Rogério respondesse. Obrigada. Obrigado. O Sávio está aí, não, né? O Sávio está tentando entrar aí, viu, Evilásio? Murilo. O Sávio está em trânsito, literalmente. Eu estava dentro de um carro a última vez que eu vi aí na tela. Murilo.
Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e falar com vocês. Eu não vou também falar muito, é só rápido algumas considerações. Eu vou pegar primeiro o movimento sindical, já entrando na fase de discussão de como retomar. O movimento sindical está muito fragilizado, então a preocupação hoje da esquerda é retomar o movimento sindical. Todo ele partido, dividido, cada sindicato quer mandar mais que o outro, não há a menor possibilidade de unificar. A direita tomou conta de vários sindicatos por baixo. Então, é um problema. Estou só analisando um problema do movimento sindical que eu estou vivendo nele, né? que é uma questão que a gente tem que debruçar, discutir isso. O outro ponto que eu vou levantar, acho que o Rogério Corrêa falou muito bem, é a questão da tática eleitoral. Nós temos que botar Minas na jogada. Nós não podemos discutir. Claro que tem que ter o Haddad discutindo. Agora, Minas Gerais, nós não podemos fazer igual a Belo Horizonte. Nós não podemos ter um candidato à última hora ou não ter candidato. Eu acho que a gente tem que resolver isso no ano de 21. Não dá para o ano que vem a gente chegar numa discussão, não saber o que vai fazer com Minas Gerais. Qual que é o melhor para eleger o governo federal? Vamos nessa tática eleitoral. Vamos debruçar. Agora, não dá para a gente ficar sozinho de novo no ano de 2021. 2022. Se nós ficarmos sozinhos, vai ser um outro desastre. De 10 deputados, vai fazer 2, 3. Então, o PT aprendeu com 2020. Nós aprendemos. Aprendeu muito. Eu acho que aprendeu. Então, essa é uma questão estadual. Eu gostaria também do que o Rogério Corrêa falou, acho que a luta hoje no Brasil que agrega mais é vacina já. Claro que o emergencial também. Eu acho que a vacina amplia muito mais do que o fora Bolsonaro. Eu não sou contra fora Bolsonaro, mas a vacina tem muita gente de direito que quer vacina. Então, acho que a gente deveria julgar todo o peso. Acho que o Calil deu uma resposta boa, eu estava numa dúvida danada, até nós fizemos no sindicato um pronunciamento sobre vacina. O Calil tentou comprar vacina, um sucesso isso, ele fez alguma coisa, porque os prefeitos do Brasil estavam todos paralisados, aguardando vacina. E eu acho que vacina é luta de prefeito, de deputado, de todo mundo, menos do Bolsonaro. Então, temos que usar, acho que vacina hoje e o recurso da emergencial é fundamental para a gente discutir. Era só essas considerações que eu queria fazer e dizer que movimento sindical, se nós não arranjarmos uma solução, nós vamos ser expulsos do sindicato pela direita. Nós vamos ter que parar com essa bobagem de cada um ser de cada um mandar. Na CEMIG tem 20 sindicatos, gente, tem 20 entidades disputando. Não acha nada. Ninguém se encontra. Não há possibilidade de fazer uma nota conjunta. A CEMIG está sempre privatizada. O governo vai cruzar a CEMIG. E nós, o movimento sindical, não conseguimos fazer uma assembleia, não conseguimos paralisar. Só faz movimento lá por dinheiro. Então, é muito difícil. Eu estou só levantando esse assunto, não estou desanimado, a gente tem que lutar mesmo, e vacina já. Obrigado, Murilo. Perfeito. O tempo está bom, está indo. O tempo está bom. Então, eu vou pedir ao Virgílio para usar a palavra. Por favor, Virgílio. E depois o Rogério Corrêa, se quiser fazer alguma... Vai lá, Virgílio. Ô, pessoal, boa noite para todos. O Rogério colocou de maneira muito didática, né, professor que ele é, os aspectos centrais da conjuntura, focado, sobretudo, na... Pessoal, peraí, vou ter que fechar a janela aqui. Começou a chover, felizmente. Começou a cair chuva aqui em mim. Peraí. Exatamente nesse momento. Bom, ainda bem, né? Vai ficar desabrigado, gente? Oi? Vai ficar desabrigado? Não, foi só... Convenando não reclama nem de Felizlândia, viu? Não reclama de chuva, não. O Rogério apresentou de maneira muito didática, muito pontuada, assim, toda a questão da conjuntura nacional a partir de uma visão do Congresso e das ameaças que pairam, que são grandes.
Mas eu queria fazer uma reflexão um pouco mais geral, e ele, inclusive, me chamou a complementar as questões da economia, e isso me levou a uma reflexão um pouco mais geral. O governo Bolsonaro, ao contrário de outros governos de linha dura e de direita, é um governo que não tem um projeto de país. Muita gente analisou sobre esse prisma, e eu também. A ditadura militar, né, o governo militar no Brasil, tinha um projeto de país. Né? Chegou no seu momento mais elevado no governo do Geisel, né? Projeto Brasil Grande. Ele era um governo aliado e posicionado ao lado dos Estados Unidos, mas ele tinha um projeto de desenvolvimento nacional, defesa da Amazônia, do mar territorial, defesa da informática, da reserva de mercado. Ele tinha um programa de grandes obras públicas, desenvolvimentista, enfim. É um programa de direita, mas tinha um programa, em grande medida, nacionalista, que corresponde a uma tradição, inclusive das Forças Armadas Nacionais, que sempre tiveram um pouco, junto com o anticomunismo, né, tinham um projeto de nação. Diferentemente do governo Pinochet, que era um governo mais sanguinário ainda, e até porque a proposta de país que eles tinham era uma proposta completamente liberal. A gente fala neoliberal, mas é liberal, né? Radicalmente liberal. Então, tinha uma repressão, matar o estatismo inteiramente e tal. O governo Bolsonaro ele surge com um aspecto que seria uma espécie de Pinochet. Eu acho que o Paulo Guedes, esse ministro, que eu conheço ele desde o tempo da faculdade, foi meu contemporâneo lá e meu colega, de lado a lado, lá na Bolsa da Faculdade de Ciências Econômicas, ele toda a vida teve um pensamento afinado com o Mário Henrique Simons, lá com a Fundação Getúlio Vargas, que é a escola de Chicago. Aliás, para onde ele foi. Até quando eu perdi de vista depois, foi acabar lá com Pinochet. E isso levou que houvesse uma expectativa de uma guinada, de uma construção liberal no país, e só que o Bolsonaro ele não tem projeto algum, ele tem um projeto pessoal. Ele não é apenas pessoalmente, moralmente, um tarado, um desqualificado, ele não é legião moral apenas. Ele não tem pensamento que corresponde a um projeto de buscar, como às vezes as pessoas mais equivocadas, mas tem algum pensamento que vai além do pessoal, algo voltado para o país. Não é o caso. Ele fica pressionado, por um lado, pelo mercado, por outro, pelos militares, que já pensam diferente, onde ele não conseguiu implementar até agora rigorosamente nada. Cada vez mais, a sessão que ele faz, ele é diferente do Mourão. O Hamilton Mourão corresponde mais a uma direita clássica do Exército Brasileiro. Ele seria enquadrável muito mais numa modalidade, o estilo aí, Golbery, Geisel, sei lá o quê. Mas um pouco aí, Castelo Branco, esse povo aí. Então, o que ocorre? Esse conjunto de medidas que o governo Bolsonaro propõe, elas têm pouco solidez, eu acho, viu, Rogério? Ele faz concessões ao Centrão, que tem interesses políticos, ele faz concessões ao mercado, mas ele fica um pouco perdido, porque ele não tem realmente um projeto. É direita, sem dúvida. É entreguista, se conseguir ser entreguista. Mas ele me parece um governo muito perdido nesse sentido. E isso explica que a inviabilidade de uma solução econômica para esse governo. O que ele propõe, a não ser uma sobrevivência de curto prazo,
e uma experiência, não sei, uma expectativa baseada não sei em quê, que ele teria um êxito econômico para levá-lo à reeleição. Não sei baseado em quê. Porque o que ele faz, por exemplo, com a Petrobras, não é que eu acho que o controle de preço seja em si uma coisa equivocada, não. É um conflito aberto com uma proposta estritamente liberal. Né? A PEC está tão insensada aí, dos 3Ds, né? A desvinculação, desindexação e desobrigação. Desobrigar de quê? É o Estado se retirar. Desindexar é, na verdade, arrochar. Desindexar nós não estamos numa inflação galopante, que indexação precisa de haver uma desindexação para desmontar um motor de autopropulsão da inflação. Não é isso. A desindexação é arroxo. Não dá reajuste para o aposentado, não dá servidores públicos, enfim. E a desvinculação? A desvinculação, eu pessoalmente acho que nós vivemos um vício de uma excessiva vinculação. As vinculações deveriam ser por tempo determinado, etc. Mas na crise, querer desvincular agora, nesse momento, as prefeituras, os estados e o governo federal quer um cheque em branco para fazer isso, é para se retirar, enfraquecer o setor público, a saúde pública, principalmente a educação pública, e com isso fazer a sua liquidação do setor público e através de uma privatização absolutamente predatória dos interesses sociais e públicos. Né? Então, essa é a questão. Então, Rogério, eu vejo, na questão que se pede uma análise econômica, eu vejo o governo não apresenta e não é coerente sequer com uma política liberal amarrada. As PECs que ele coloca, ele não tem uma mais geral de um programa de investimento, de um programa de atração de divisas, de poupanças externas, de uma reforma tributária coerente, mesmo que liberal. Não tem. Não tem. Ele propõe soluções tópicas, emergenciais, sim, mas de fôlego praticamente nenhum. É o que ele faz, esses acenos ao mercado e tal. É o caso, por exemplo, da autonomia do Banco Central, que eu acho até que o PT que sempre defendeu isso, mas de uma maneira incoerente. Né? Você tem que dar estabilidade dentro do projeto de país que cada um tem. Portanto, dentro do governo. Sempre foi a proposta da CUT e tal. Nunca independência, menos ainda que ultrapasse o período de aquisição de um governo. Portanto, a vontade popular expressa na eleição de um presidente da República. Portanto, tudo que esse governo faz, nas suas medidas de natureza econômica, não é mania de oposição, não é decorrência de um pensamento petista, não é nada disso, não é nenhuma amarra ideológica. É uma análise fria das políticas econômicas e da sua fragilidade, e fragilidade em termos de alcance, enquanto potência de produzir efeitos, e também do alcance extremamente curto do ponto de vista temporal. Então, isso abre espaço, me parece, para encerrar minha exposição, para haver. E aí eu concordo com o Murilo, concordo com vários o Evilásio, vários que colocaram aí essa questão, e o Rogério de alguma maneira também, de nós vamos ter que fazer uma tática eleitoral coerente com a derrubada desse projeto murcho, desse projeto que ele facilmente, porque ele é murcho mesmo, ele não tem musculatura, ele não tem alcance, ele não tem um desenho claro de um projeto de país que tem um projeto econômico, de desenvolvimento de longo prazo, de proposta de uma determinada teia social, de um determinado pacto social, federativo, etc. Nada disso.
Então, o espaço para que nós construamos, e aí eu concordo totalmente com o Rogério, nós temos que apresentar o nosso próprio rosto, a nossa, em todos os ambientes, municipal, nos grandes municípios, com certeza, feito Belo Horizonte. Vamos manter um diálogo com o Calil? Com certeza, mas com o nosso rosto próprio. Não quer dizer que tem que fazer oposição, tem que fazer, em primeiro lugar, a apresentação do que a gente pensa. Isso vale para o Estado, sobretudo na esfera federal. Nós temos que trabalhar, apresentar cada vez mais a nossa posição, nossas proposições, para poder fazer alianças sem nos iludir, mas podendo ter um alcance maior nas alianças para derrotar. Esse é realmente o objetivo número 1 mesmo, é derrotar essa extrema-direita, que não tem projeto, mas de repente pode aparecer qualquer projeto típico e que encaixa no extremo-direita. Pode ser, inclusive, golpista, terrorista, pode ser miliciano, pode ser nazista. Portanto, o momento é agora para nós nos armarmos do ponto de vista político-ideológico, sim, mas também com objetivos eleitorais claramente definidos para alcançar objetivos derrotados. Obrigado, Virgílio. Obrigado, Virgílio. Voltamos aos 4 minutos. Tá eu ótimo. falei muito, eu acho, não, Rogério, desculpe. Não, tá ótimo. Não, sempre antes do Rogério, eu queria saber o seguinte. Ô, Gerson, você está aí? Gerson Santiago. Estou. Eu queria que você, antes do Rogério Correia fazer a intervenção dele, você me desculpe, porque você falou que não queria entrar, tal, mas você, como um cara aí que está, né, como um dos dirigentes mundial da psicanálise, eu queria que você desse uma sequenciazinha aí ao que o Virgílio falou, e depois o Rogério entra. E aí a gente dá a sequência. Pode ser, Rogério Correia? Vai lá, por favor, Jesus. Bom, eu vou, Rogério, rapidinho, apenas enfatizar coisas que foram ditas. Só uma coisinha antes. O Gerson, como acho que ele dá uma contribuição diferente, queria dar um toque no Euler para poder liberar o tempo dele. Vai lá, Gerson. Vilas, obrigado. Não, algumas coisas me chamam muita atenção. A primeira delas é a visão lúcida do Rogério Correia sobre o momento atual, sobretudo do que se passa no interior do parlamento. Não é? A gente vê a gravidade da situação do governo Bolsonaro. Melhor essa imagem aí. Você está com o dedo na frente aí, pô. Com esse relato detalhado que o Rogério nos deu da ação desse governo obscurantista, gangsterista, não é? E me parece que isso coloca a importância de colocar a derrubada do governo Bolsonaro como uma prioridade número 1, não só da esquerda, mas das forças republicanas, democráticas, não é? Que existem no Brasil. Eu considero também que esse ponto que o Virgílio esclareceu, importante. Eu não acho que o governo Bolsonaro é um governo neoliberal. Ao contrário, eu acho que o que caracteriza esse governo Bolsonaro é um governo marcado por uma tentativa de retorno do tradicionalismo, vamos dizer assim, não é? Ele é um governo essencialmente retrógrado, mas é muito impressionante o modo como ele consegue galvanizar todo um setor da sociedade. E aí eu acho que tem uma contribuição da psicanálise importante, no sentido do que está em jogo não é apenas
vamos dizer, um conflito de interesses de classes, mas tem um mecanismo identificatório que consegue, de alguma maneira, capturar, vamos dizer, todo um setor da sociedade, e isso me preocupa. Recentemente saiu um livro de um cientista político americano, eu vou ver se eu consigo, ele está aqui, eu deixei ele, que chama A Guerra pela Eternidade. Deu certo. Obrigado, Felipe. A Guerra pela Eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista no mundo. É um livro bem interessante que mostra bem o que nós estamos vivendo em termos de tendências civilizatórias. E eu acho que isso é importante até para situar, não é? Até para situar o nosso posicionamento. Então, eu penso que essa questão que o Virgílio levanta da necessidade de nós termos uma maior amplitude nas nossas ações, não é? Amplitude em termos de conseguir mobilizar espectros mais amplos da nossa sociedade. Às vezes eu fico preocupado de que nós não tenhamos o nosso olhar muito voltado para a esquerda, desconhecendo que nós só vamos conseguir, a meu ver, colocarmos como uma opção se nós tivermos um projeto de país, de nação. Nesse sentido, a fala do Evilásio, ela me parece importante, ou seja, nós temos que instituir o método da conversação, nós temos que conversar. E eu acho que isso não é algo simples de fazer, mas eu acho que precisamos de ter iniciativas nesse sentido. Recentemente, alguns intelectuais do Rio de Janeiro, particularmente aquele que foi secretário de um governo PT, como é que ele é? Luiz Eduardo Soares, junto com outros intelectuais, constituíram uma frente antifascista no Rio, com o apoio do Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu penso que um dos caminhos, não é? Eu sei que isso não é nada simples, mas um dos caminhos necessários nesse momento são essas conversas, tal como o Evilásio pôde se referir aí. Eu penso que esse retorno do tradicionalismo ele exige de nós respostas e ações que não estão muito inscritas no nosso repertório. E eu acho que vai exigir de todos nós bastante invenção. O Virgílio, no último encontro, fez uma proposta de um governo paralelo que eu achei extremamente interessante. Quer dizer, a necessidade de nós fazermos pequenas iniciativas, não é, mas que podem ser de um alcance importante, de, por exemplo, agir, não é? A questão da vacina, já como o Murilo falou, tem várias pessoas, não é? Vários colegas nossos, não é? O caso do Unaí Tupinambás, que tem toda uma articulação, uma negociação, por exemplo, com o governo municipal. Não é? Eu acho que isso é um bom exemplo do que viria a ser esse governo paralelo que o Virgílio propôs, porque isso daria um terreno, um campo de ação que muitas vezes eu acho que falta. Não é? A gente fica um pouco atônito diante de toda essa situação, sem ter ali uma ideia, um projeto de como agir. Bom, é isso. Isso aí, vamos lá. Vamos continuar a nossa conversa. Obrigadão, Jesus. Muito tempo que a gente não escuta o Jesus. Adoro ele. Sou amigo. Rogério, por favor, suas considerações aí. Vamos lá, Xará. Bem, Jesus, vamos aprofundar nessa questão da psicanálise, sim, isso faz parte, viu?
Às vezes a gente faz a análise muito econômica, muito com viés marxista, mas a psicanálise também faz parte desse emaranhado, né? Entender realmente como que a ultradireita, nesta fase do mundo, em pleno século XXI, ganhou tanta força. Exatamente. Às vezes fico pensando, quer dizer, muitas coisas se explicam pela economia, pelo marxismo, mas o Trump quase ganhar as eleições nos Estados Unidos depois de pandemia, com tanta morte, é um negócio que também tem muita coisa de psicanálise também a ser estudada. A mesma coisa tem o bolsonarismo aqui, como é que ele consegue juntar, né, essa questão da política do ódio, né? Nós precisamos compreender isso, como é que consegue fazer com que a política do ódio unifique um grau de pessoas tão grande num projeto, o Virgílio tem razão, não tem lá um princípio, meio e fim claro, né? O bolsonarismo tem isso. É verdade, ele não tem princípio, meio e fim com clareza. Quando o Bolsonaro assumiu, a primeira coisa, e eu fiquei assustado quando ele disse isso, ele falou assim, eu vim, não foi para construir, eu vim para desconstruir. Não sei se vocês lembram disso, foi a primeira fala do Bolsonaro. Eu vim para desconstruir. Se imaginar um governo que veio para desconstruir, a gente não entendia muito, porque nós estávamos no governo Lula, o governo da Dilma, que nós fazíamos todo o esforço para construir, não era isso? A gente queria construir um novo modelo, um projeto popular, políticas públicas. Na cabeça da gente era construir as coisas. O Bolsonaro veio para desconstruir. Então, aquilo não engatava com o que seria. Hoje está claro, né? Ele veio realmente para desconstruir. Então, talvez isso seja o alicerce do governo dele, a desconstrução. Então, ele desconstrói a política ambiental, mas isso serve a quem? Desconstrução da política ambiental serve ao mercado mais primário que existe. A desconstrução da Amazônia, a desconstrução do Cerrado, a desconstrução ambiental de maneira geral. E ele tem um ministro para fazer a desconstrução. É o ministro do não ambiente, né? Ele está lá para isso, para desconstruir mesmo. Mas isso são os interesses do mercado que estão colocados ali. Ele não tem um ministro da educação, ele tem um ministro da deseducação, aliás, todos. Esse é até o menos vilão dos que tiveram colocados lá, mas o exemplo dele era o Weintraub. Era para desconstruir a educação mesmo, ele assim se colocava. Esse ministro da Saúde é para desconstruir o SUS, colocou lá um do Exército. Então, essa figura da desconstrução deles tem o gancho geral com o ultraliberalismo nesse sentido, porque ele desconstrói o Estado. Então, ao desconstruir o Estado, quem ganha com isso? Em tese, é o mercado. Desconstruir do SUS, quem vai entrar para substituir o SUS nessa fatia da saúde? O mercado financeiro, é o mercado financeiro que vai investir, é o mercado que investe na saúde. A mesma coisa da educação, né? Quem vai entrar no sistema educacional também é uma parcela do mercado e assim vai. Então, essa desconstrução ela é peça fundamental do governo Bolsonaro. Faz parte disso as PECs. As PECs desconstroem a Constituição e desconstrói na Constituição aquilo que nós buscamos desde o início construir, que eram as garantias sociais. A Eide pediu para falar, mas eu já tinha falado bastante dessas PECs. Agora, eu li uma notícia hoje, à tardinha, depois que o Lira teve a derrota dele em relação à PEC que ele queria aprovar aí essa PEC agora, da PEC 3, da imunidade? Da imunidade ou da impunidade? Impunidade. Ele foi lá na Febraban. Está tendo a notícia agora que ele saiu da Febraban garantindo aos banqueiros lá que em 3 meses ele entrega a reforma administrativa da Câmara Federal. Vamos ver se consegue mesmo, mas está querendo. Então, ele joga na desconstrução do serviço público através da reforma administrativa. Diz que em 3 meses faz isso. Semana que vem ele já coloca na CCJ.
Diz que a tributária demora mais, que em 8 meses ele faz, mas já levantou um monte de problema tributário, porque, na verdade, eles não querem reforma tributária. Se tivesse que fazer alguma reforma, a primeira teria que ser tributária. Do ponto de vista de você ter um projeto para o Brasil, você teria que fazer uma reforma tributária, especialmente uma que dividisse renda, que tirasse o imposto do que ele é hoje, muito imposto sobre produto, etc., colocasse imposto direto, taxasse grandes fortunas, lucros, dividendos. Então, aí a gente tem uma proposta de reforma tributária para a construção de um país que divida renda, que possa ter políticas sociais. A dele, como é de desconstrução, a reforma tributária é o de menos, porque ele começa a entrar em atrito, o que os prefeitos querem, os municípios, é uma confusão danada, então larga isso para lá. E vão em cima da reforma administrativa que passa na frente. Então, ele já disse que em 3 meses faz a entrega dela. Agora, ele é um governo... Veja bem, pessoal, os 2 primeiros anos do Bolsonaro foram muito caóticos do ponto de vista de sustentação política. Muito dependente da direita tradicional, do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, dos atritos que ele tinha. Então, o governo Bolsonaro, eu vou insistir nisso, eu coloquei para vocês, ele apostou agora numa unidade muito grande com o Centrão. E, com isso, ele conseguiu dividir a direita tradicional. A direita tradicional tomou uma surra nessas eleições na Câmara absurda. A mesma surra, Rogerinho, que eles tinham tomado nas urnas. E, quando eles tomaram a surra nas urnas do Bolsonaro, eles migraram no segundo turno tudo para o Bolsonaro. Eu não sei se farão tudo de novo da nossa forma, mas é o que o Bolsonaro aposta. Ele aposta em manter uma polarização com a esquerda, não permite que a direita tradicional consiga ter uma candidatura viável, por isso ele briga com Dória, mais às vezes do que briga com a esquerda, porque no campo dele não pode florescer algo que vá lhe fazer frente. E aí ele faz uma polarização depois. E sabe que este grupo, majoritariamente, ou o eleitorado dessa direita tradicional, tende maciçamente a ir a ele, e não à esquerda. Então, essa disputa e essa polarização, ele constrói de forma permanente, né, dentro do parlamento. E ele agora acertou com o Centrão essa política, e o Centrão acertou com o mercado. Então, o Lira agora, o Virgílio conhece o Lira mais que eu, mas ele nunca foi lá alguém muito dado a fazer as grandes articulações políticas. Ele faz a articulação pequena. Eu conheço o pai dele, o Bill. Eu sou velho demais para conhecer o Arthur. É o pai dele. Mas o estilo, Virgílio, é aquele de quem costura por lá dentro do baixo clero. Nunca foi algo lá para cima. Ele nunca teve essa projeção. Agora está ele na Febraban, imagina. O Bolsonaro deu status ao Centrão de articular com o Febraban, com os grandes empresários. Então, é essa colisão que nós estamos vendo dentro do Congresso Nacional, que é estranho. Deu ao Centrão status de articulação política com o mercado e etc. O governo Bolsonaro nesse sentido, você tem razão, ele é meio caótico e agora ele está apostando no Centrão para fazer esse tipo de articulação. Agora, política eleitoralmente é muito esperto, ele sabe o que quer. Ele quer manter uma polarização com a esquerda, ele não quer deixar que floresça nada e ele articula isso de maneira muito competente. E mantém a base radical dele, a horda de fascista deles aí, de 20%, 25%, unidas em torno dele, sempre, né? Ele não abre mão desse eleitorado dele. Eu entro um pouco, então, no que vocês colocaram aqui, do para frente. O Murilo citou a questão da tática eleitoral aqui em Minas. Eu acho que nós temos que ter uma tática eleitoral nacional. A direção nacional do PT ainda não tem isso. Como não tinha no municipal, não tem agora. O Lula... Rapidamente, o Lula tem um sentido de sobrevivência política e de perspicácia política muito grande. Ele viu que a vaca estava indo para o brejo.
Não sei se o Vigílio concorda comigo, mas o Haddad já não é um candidato natural aí ao segundo turno. O dia eu disse isso no jantar da bancada, alguns colegas acharam ruim. Não, o Haddad já está no segundo turno. Não é bem assim. Se o Boulos sai candidato, por exemplo, que eu espero que não saia, acho que uma aliança com o PSOL, se for possível, é boa de ser feita. O que o PT tem em São Paulo hoje, do ponto de vista de uma candidatura que vai alavancar o Haddad? Embora o Haddad seja de lá e tenha voto próprio lá. Mas como a candidatura do Boulos, por exemplo, a votação pode diminuir em São Paulo em relação ao que foi. O resultado de pesquisas em Minas tem dado o Haddad também abaixo do Ciro, eu vi algumas delas aí. Já tinha ficado abaixo em Belo Horizonte, que o Calil apoiou o Ciro. Agora está abaixo no Estado. Então, o Haddad não tem uma votação em Minas que possa ser garantida só pelo recaldo Lula. A mesma coisa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também o PT perdeu e está perdendo força no Nordeste. Não basta mais o Lula dizer, e os nordestinos vão votar no candidato do Lula. Então, a candidatura do Haddad, ela me parece que ela precisa ser construída. A do Haddad tem que ser construída. Quem que será candidato em Belo Horizonte, com qual programa, com qual aliança? Tem que discutir isso. O pessoal foi bater na porta do Calil, o Calil falou, está muito bom, mas eu não quero aliança com o PT, não. E é provavelmente o que o Calil fará, na minha opinião, porque ele tem outros aliados. Ele tem outra composição de força que ele quer aliar. Dificilmente o Calil iria apoiar o Haddad. Então, nós precisamos de ter alguma coisa que sustente a candidatura do Haddad, se nós quisermos que ele vá para o segundo turno. Isso me parece mais 89 do que a última eleição, porque 89 o Lula ganhou as eleições para ir para o segundo turno, com a diferença de poucos mil votos, sei lá, 100 mil votos, poucos mil votos, do Brizola. E depois veio o Covas. Não havia uma candidatura natural da esquerda. Eu acho que nessa eleição também não tem. Se nós não fizermos política e tivermos a tática eleitoral, nós corremos o risco de não sermos nós aí para o segundo turno. Existe outras hipóteses? Hoje não sei. O Ciro coloca o nome. O Ciro tem uma estratégia clara. Não sei se ele vai viabilizar, mas ele quer aproximar do setor à direita, com a turma de Rodrigo Maia, quem sabe do Dória. Ele quer tentar articular o que ele chama de centro-esquerda com o que ele agora quer chamar de centro, mas que é essa direita tradicional, para tentar viabilizar uma ida para o segundo turno de um campo desse. Tem a nossa, que, no meu entender, para não correr risco, deveria buscar desde já uma conversa com o PSOL, com o Boulos, etc., que passaram a ser outra força de esquerda importante. O PT já não é a única força de esquerda que tem uma hegemonia tão grande que pode desconsiderar os outros. Essa é a discussão que o PT tem que fazer, tem que sair desse pedestal. O tal campo majoritário do PT precisa de sair do pedestal, ele precisa de baixar, vir na poeira, parar de achar que está com tudo e que o resto tudo é para dar benção a eles. Acabou esse período. Então, o PT precisa de construir no Nordeste quem são os candidatos. Se nós não fizermos isso, a gente corre o risco de não ir para o segundo turno. É claro, se for o Lula, faço aqui um parênteses, é diferente, porque o Lula vai trazer uma base social tão grande que traz também um pouco a reboque essas forças políticas. Mas não é natural, e nem nós precisamos, Kleber, considerar, na minha opinião, que esses partidos têm que naturalmente vir para nós. Nós somos os bons e que venham a nós. Como é que é? Venham a nós o nosso reino. Como é que é? Venha a nós o vosso reino. Como é que é? A igreja? Venha a nós o vosso reino e nada. Isso. Não é bem assim. Os outros também têm projetos e querem disputar esse projeto na sociedade. Nós precisamos de ter hegemonia para isso. Tem que ter programa, tem que ter política, tem que fazer política. Eu acho esse momento institucional do PT precisa de passar por isso. Como é que nós vamos fortalecer bancadas? Bem, terminando, pessoal, ainda tem um negócio que eu quero falar com vocês, para vocês se preocuparem aí, sobre eleições. O Arthur Lira, o Vigílio, fez lá uma comissão para ver modificações eleitorais.
Pelo que nós estamos observando, a modificação eleitoral que ele está de olho é o distritão. Eles vão tentar, de novo, aprovar o distritão e retirar o voto proporcional. Tem lá muitos apoios, o próprio Lira é um apoiador disso, e ele está convencendo outros partidos e fez uma comissão lá que é pró-distritão. Então, nós temos que, inclusive, pensar isso, porque até hoje nós estamos pensando uma tática eleitoral que nós temos que ter candidatos a federal, estadual, o máximo possível para ter legenda. O distritão é o contrário disso, ele destrói partidos políticos, é mais um dificultador de fortalecimento de partido nesse processo. Vamos acompanhar isso com lupa, né? Porque isso também modifica muito a tática eleitoral. Vamos acompanhar com lupa. A gente tem visto lá o Paulo Teixeira, deputado federal, ficou na comissão, não indicado pelo PT, o Lira pôs quem ele cavou e quis chamar, já é outro mau sinal, mas está estabelecendo esse tipo de dinâmica para tentar impor o voto o distritão, né? Não é o distrital, o distritão, que já tem, o Vigílio conhece, uma simpatia muito grande do MDB, até alguns partidos de esquerda, PCdoB, por exemplo, que é difícil fazer legenda. É mais fácil, às vezes, eleger deputados no distritão do que legenda. Então, ele começa a regimentar essa hipótese. Ô, pessoal, desculpe, eu fiz uma fala agora meio caótica aqui, mas era esses os pontos que eu queria colocar. Concordo com o Murilão na questão da vacina já e do auxílio emergencial. Esses são dois ganchos muito importantes. O problema da pandemia está criando aí à beira de um caos no Brasil. Viu? E sem vacina, neste caso, a responsabilidade vai cair muito no colo do Bolsonaro. Por mais que ele goste de desvencilhar e colocar no colo dos outros todas as responsabilidades, esse caso da vacina cai muito no colo dele. É preciso, então, colocar vacina para todos, no centro do nosso debate também. Desculpe aí, Xará, mas era isso que eu queria colocar para vocês e não preparei muito uma fala hoje, não, porque eu saí da sessão, teve essa sessão extraordinária, e eu já saí quase que direto aqui para a nossa reunião. Obrigado. Beleza, voltamos então para os 4 minutos agora, hein? Agora é 4-4. Pois é. Aí eu vou chamar, então, o Guimba. Rogério, eu posso falar? Começa a contar agora. Eu tinha preparado um roteiro para falar, mas, diante de tantas falas enriquecedoras, eu larguei o roteiro para lá. Eu já participei de 2 reuniões aqui, essa terceira. Na primeira reunião, eu defendia, como o Rogério, a frente antifascista. Hoje, eu defendo, como ele, a frente de esquerda, como também o Robson defendeu. E o Vigílio, de certa maneira, concordou. Eu entendi na fala do Vigílio que tem uma diferença entre frente e aliança. Ele fala em algumas alianças, eu entendi, pontuais, com alguns setores da direita. Ora, eu também vou fazer uma fala caótica, eu larguei meu roteiro. Eu primeiro queria saudar algumas pessoas. Primeiro, o Rogério Correia. Por quê? O Rogério Correia, junto com Betão, Beatriz Cerqueira, Érica Cocai e Glauber Braga do Sol sempre estiveram presentes em todos os movimentos. Na greve dos 36 dias dos Correios, na resistência do Quilombo Campo Grande, nas manifestações antifascistas. O Rogério, junto com esses deputados, sempre esteve presente. Então, eu queria saudar ele, não só pela fala de hoje, que eu concordo com a análise que faz da conjuntura, mas pela presença dele, não só no parlamento, mas nas lutas sociais. Eu acho que é um dever de um deputado do PT, do Partido dos Trabalhadores. E daí eu volto também, outra coisa de satisfação do Robson. A fala do Robson completou a fala do Rogério, quando ele coloca: a nossa frente ela visa alcançar o máximo possível de todos. Mas ela é no nosso campo que a gente começa a articular. Por isso, a articulação de esquerda. E coloca como o Rogério, tem que ter um programa, né? E, de imediato, a questão da vacina, a questão do auxílio emergencial. E eu quero lembrar que o DAP, grupo do qual eu faço parte, propôs, no início dessa pandemia, um projeto de 7 pontos. O PT transformou em 10.
e apresentou para apoiar o Baleia. O pessoal reduziu esses 10 pontos para 3, que são esses: vacina, auxílio emergencial e pautar o fora Bolsonaro. Pois esse pessoal que apoiou o Baleia não votou no Baleia. Quem votou foi só a esquerda. O pessoal votou no candidato do Bolsonaro. Por isso que eu não tenho ilusão com a frente ampla. Concordo também com o Rogério. O Calil não vai vir para o nosso lado. Não vai vir. Certo? Pode ser que setores da centro-esquerda, da direita, da centro-direita, possam vir. E concordo também quando colocam o seguinte: a frente não é só o parlamentar, ela tem que visar a organização da sociedade. Só os trabalhadores organizados podem transformar a sociedade. Então, fico satisfeito também de ter convidado o Robson, satisfeito de ter incentivado o GES a participar. Nós temos uma visão diferente. E acho que a segunda fala do Rogério foi muito importante, quando ele coloca, de uma maneira muito sutil, que o Bolsonaro tem um projeto, sim, é o neoliberalismo, que é o fim do Estado, que ele chama de desconstrução do Estado, ou seja, o Estado mínimo. Polícia, Exército e Receita Federal. É isso que a burguesia quer a nível internacional. E aí é isso que eles querem. Tem um projeto, sim. Pode ser um projeto que tem uma hora que ele avança, recua, compõe com um setor, compõe para outra, mas ele tem esse projeto do Estado mínimo. E não é só ele, é no mundo, a direita no mundo, o Trump, é no mundo inteiro. Quando a fala do Jesus, é importante, o Rogério, inclusive, saudou, uma análise até psicanalítica de uma pessoa com visão psicanalítica no momento, a questão ideológica, a questão desse discurso de ódio do Bolsonaro, que coloca para a gente a questão do fora Bolsonaro na ordem do dia. Coloca, mas é igual o Rogério falou, mais efetivamente. E fazer um alerta para o Jesus. É correto, gente. Mas por quê? Esse pessoal saiu do armário. O Bolsonaro não está aí inventando nada. Ele está representando um pensamento que você chama de tradicionalista, que sempre existiu na classe média, até na classe... Um minuto, por favor. Nas elites. Então é isso. Vou concluindo. Saudar todos, certo? E terminar com a fala da Raquel, que ela falou: enquanto a gente discute o discurso do ódio do Bolsonaro, ele vai passando tudo. Tudo. Não concordo, viu, Virgílio? E ele passou a reforma da Previdência, flexibilização das leis trabalhistas, vai passar a reforma administrativa, a gente não fizer nada. Desculpa o certo agito, mas 4 minutos é muito tempo. Queria saudar todos, e como o Robson dos Correios, eu estou aqui para aprender. Aprendi muito com o Evilás, com a Raquel, com o Virgílio. Quero saudar o Virgílio e dizer o seguinte: a primeira vez que eu vi Virgílio, a última vez, Virgílio e Rogério, foi na Rua Alfred, em Belo Horizonte. O Rogério, candidato a deputado estadual, e o Virgílio, candidato... Conclua, por favor. Fui lá com meu filho, que tinha 5 anos, hoje ele está com 23, infelizmente, está no PSOL, é um militante de esquerda. Eu fui lá com o Virgílio conhecer ele. Não sei se você se lembra, Virgílio. Um grande abraço, companheiro. Companheirado. Um beijo. Ok, vamos embora. Obrigado, Guiba. Obrigado. Kleber Maia e depois o Marcinho. Vai lá, Kleber. Boa noite, gente. Eu não vou fazer muita discussão, não. 4 minutos para poder fazer discussão da conjuntura, entendeu? É um negócio complicado. O bom da gente participar aqui desse Acabou grupo seu tempo, então. O grupo é extremamente plural e diversificado, né? Aí você acaba aprendendo muito. Olha, eu estive analisando outro dia num outro grupo, eu acho que quando a conjuntura é muito desfavorável, entendeu? Surge entre a gente 2 caminhos, né? Existem nuances para um lado e para o outro, mas os caminhos efetivamente são só 2. Um é o seguinte: olha, eu tenho que radicalizar a minha luta e as minhas propostas, porque é assim que eu vou mudar a correlação de forças, né? Aí eu lembro um negócio interessante, né? Na década de 60, quando Lamarca fugiu de dentro de um quartel com um caminhão cheio de armas, era uma forma de mudar a conjuntura, né? Era uma forma de mudar a correlação de forças, né? Tinha gente que concordava, né? Tinha outras pessoas que achavam que não era por aí que se mudaria a correlação de forças.
E eu acho que é o seguinte, se você for pegar a história, em 35 foi assim, em 55, 54 foi isso, e agora nós estamos vivendo o mesmo problema. Né? Quer dizer, duas alternativas nos aparecem. A primeira, tem que radicalizar a minha proposta, porque assim eu vou mudar a conjuntura. Tem uma outra linha que é o seguinte, olha, precisamos conversar com todo mundo, precisamos sentar com todas as pessoas, com todas as linhas políticas, seja de centro, de direita, de centro-esquerda e tal, porque dessa forma eu vou conseguir mudar a correlação de forças. Eu acho que é isso que está diante da gente outra vez. O problema está, a gente de esquerda, como que é que a gente encontra o equilíbrio entre essas duas propostas, né? A correlação de forças eleitoral para nós, por exemplo, ela mudou depois do Lula disputar 3 eleições, né? Porque você vai acumulando forças. Nós tivemos aí um monte de gente saindo das prisões, escrevendo teses e mais teses, né, que acabaram ajudando os governos petistas, entendeu? No famoso modo petista de governar. Eu acho que esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, né? Nem tanto ao radicalizar para mudar a correlação de forças, nem tanto, entendeu? Abraçar todo mundo, porque todo mundo vai vir comigo, né? Se eu abraçar todo mundo. Eu acho que nós temos, em primeiro lugar, a obrigação de não perder aqueles que estão conosco. Em segundo lugar, tentar trazer cada dia mais quem eu puder para o meu lado, né? Um minuto. E, dessa forma, entendeu? Eu chegar num ponto que eu possa ter uma correlação de forças outra vez favorável para poder, né, chegar no lugar que eu quero, na construção de uma outra sociedade. Acho que o governo Bolsonaro tem projeto para o país, sim. O projeto dele é a desconstrução. É desconstruir, entendeu? Para alguém ganhar com isso, né? E nós precisamos saber que estamos andando em cima desse fio da navalha. Obrigado. Beleza. Sim. Bora. Marcinho. Está mudo. Rogério, eu não sei se foi equívoco, mas eu não me inscrevi, não. Ah, não? Mas pode falar. Não, eu agradeço, mas eu não me inscrevi, não. Já está muito tarde também, eu me sinto contemplado na fala de várias pessoas aí. Não vou tomar o tempo nem esgotar a paciência de ninguém, não. Bora, Rogério, para outro. Eu? Se Se você não quiser... Eu vou fazer o caos. O caos. Eu vou marcar o tempo seu. Pode marcar. O caos, é o caldeirão disso aí que foi falado e discutido e que começa pelo Jesus. Entender o coração e mente dessas pessoas que nós estamos tratando com eles hoje é muito diferente, porque o mundo do trabalho mudou, essas pessoas são diferentes, e a gente precisa entender isso. Se nós não entendermos como é que isso está funcionando, nós não vamos a lugar nenhum. Acho que foi a Vilásio falou, aí em Belo Horizonte, a Manesma, o Barreiro vivia em função da Manesma. Acho que a Manesma chegou mais de ter quase 10 mil ou 15 mil trabalhadores, e hoje ela não tem nem 2 mil, sei lá, 1.000. Eu não estou em Belo Horizonte mais, mas acabou isso, acabou. Entender esse mundo do trabalho, entender por que os corações e mentes das pessoas foram conquistados por outra forma, por outra visão de mundo, isso é muito importante. E nós ficamos na nossa análise dos movimentos, da CUT, dos movimentos dos trabalhadores, etc., e a gente esquece que as pessoas e o mundo ele teve uma evolução. Então, isso aí é uma das coisas do caos, da coxa de retalho. A outra coisa
é uma coisa que nós estamos perdendo e o que eu alerto o tempo inteiro. Nós estamos perdendo nas redes sociais. Todo dia a gente leva uma surra. Nós estamos levando uma surra hoje. Está tendo uma greve de caminhoneiros. E o que o Bolsonaro fez? Ele jogou para o colo dos governadores. E os caras estão falando o seguinte: nós estamos aqui lutando contra o ICMS, que é a maior fonte de renda dos governos estaduais. Então, eles sabem muito bem manobrar com isso. Eles têm uns robôs que, um minuto após a fala dele, eles entram e jogam. E nós não temos ninguém. Eu levanto sempre isso. Os caras têm 5 milhões de inscritos, 10 milhões de inscritos. Ele tem 35 milhões de seguidores. Gente, isso tem que pensar isso. O Ralf me fala que eu falo de forma dramática, mas isso é um drama. Quem não conseguir entender isso, isso é dramático. O Jesus colocou uma coisa aí que é fundamental: entender o coração e a mente das pessoas que estão com o bolsonarismo e que, na última hora, optam por isso, em vez de um programa racional, que é melhoria de vida, melhores condições, tudo aquilo que você oferece, um leque. Mas eles preferem o quê? Armas, a destruição. Esse governo não é de direita, mas da coxa. É um governo de gangster. O Bolsonaro não tem visão de governo. Outras pessoas ali podem ter, mas ele é de gangster. Favorecimento da família. E as Forças Armadas entraram nessa, de favorecimento pessoal. Ninguém pensa. Hoje não existe mais esse projeto. Alguém falou aí do gás e tal. Nada. Mourão, gente, pelo amor de Deus. Mourão é uma lástima. Essa turma que está lá no poder é uma lástima. Aquele que está lá entrevado na cadeira aquilo é uma lástima total. Entendeu? Então, nós temos que ter alguns cuidados. Um é esse também com a questão das vacinas, porque até o fim do ano, esse problema das vacinas pode ser resolvido. E a gente fica com a brocha com a brocha na mão. Então, não tenho 4 minutos, não, que eu estou contando aqui. Deixa de ser safado. Está roubando meu tempo. Deu 3 minutos. E eu avisava quando faltava 1 minuto. Então, vai, segue. Então, é um governo de gangster. As vacinas, a gente pode ficar com a brocha na mão, porque até o fim do ano isso provavelmente está resolvido. O governo federal fez um contrato agora com uma lá da Índia, de 48 milhões de doses. Provavelmente vão entrar outras. A gente tem que ter... Esse é um programa imediato, mas não pode ficar preso nele, porque a gente sabe que o elemento muda a qualquer momento. E ele, daqui a pouco, ele era contra a vacina e vacinou a mãe dele. A mãe dele não virou jacaré, não, porra. Então nós temos que ter clareza dessas coisas. Ele pega todas essas questões porque ele tem uma rede social que consegue... Meu relógio, 5 minutos. Oi? Euler, pode acabar. Acabou, então vou acabar. Vou acabar. Então, encerra, porque nós vamos cortar seu microfone. Então corta aí, porque senão eu não paro, não. Eu queria saber o seguinte: antes de passar para as considerações finais do Rogério Correia e do Vigílio, eu quero saber se alguém mais quer se manifestar. O Ricardo, eu estou vendo ele aqui. Quer falar alguma coisa aí, Ricardo? Quem não falou, né, Rogério? Ô, Rogerinho, lê o que a gente colocou aí no chat. Rogerinho, eu mandei uma mensagem para você, eu quero 2 minutos. Não, eu sei, mas... Não lê chat, não. Eu estou vendo o chat. Rogerinho, eu queria fazer uma observação. O quê, Murilo? Não tem chat? Uai, tem que ler, uai. Estela, decompõe aí para mim o... Tem chat, não, tem chat. Coisa. O que você quer do chat aí? Quando a Ana Rita não tem, o chat não funciona, porque o Rogerinho é doido, não lê. É verdade, Világio. Boa noite, eu já cheguei aqui, ó. Ana Rita chegou. Vamos voltar. Aninha. Agora eu quero falar 2 minutos, Rogério. Da hora. Rogério, eu tenho uma proposta de encaminhamento. A Ana Rita está aqui
porque depois eu quero caminhar para o encerramento com as falas finais do Rogério e do Virgílio. Mas eu tenho uma proposta de encaminhamento. Ricardo, você vai falar alguma coisa aí, Ricardo? Não, vou não. Eu passo para a Ana Ana Rita. Rita, por favor. Ana Rita. Nossa, eu nem sei o que dizer. Boa noite. É uma alegria ver vocês todos e todos. Aninha, você faz falta. Obrigada, obrigada. Mas é bom saber que a gente faz falta, né? Faz muita falta. Ô, Raquel, né? Muito afeto. Eu amo vocês, né? É por isso que você sente minha falta, eu sinto de vocês também. Mas olha só, eu estava dando aula, aí acelerei lá para terminar até 9h20, 25, foi o tempo de eu poder fazer um intervalo. Mas que bom, Rogério, deputado Rogério, grande deputado, nosso guerreiro lá na... na Câmara. Sempre que eu vou falar Câmara, eu tenho que parar, que senão eu falo Câmara. Mas o Virgílio está aí também, nosso deputado aqui da Assembleia, companheiras, companheiros, todos e todas. Eu não tenho muito o que dizer, não. Eu acho que vocês já devem ter falado muito aí, né? Nós estamos aí vivendo um momento muito desafiador. Na saúde, a Raquel, a Estela, aí, não é? Nós estamos aí numa luta aqui em Minas, porque está uma fase aí também de, né, a FUNED, não sei se a Raquel falou, FUNED da Raquel querida aí, né? Que o Zema nem sabia o que era, não sei se vocês lembram disso, não sabia o que era a sigla na época da eleição, e agora está acabando, né? Querendo acabar com a FUNED, sendo que a FUNED tem uma super possibilidade lá de produção, inclusive de vacina. Mas, enfim, né? Estamos aí na luta. Ele não sabia o que era e continua sem saber. Isso, Rogério, isso. Continua sem saber. E estamos acompanhando a luta lá, né, Rogério? Essa PEC emergencial, né? Essa destruição aí de todas as nossas conquistas e políticas públicas. O momento está muito difícil, por isso que é importante, né, na área da saúde mental também, né? Quantos retrocessos e quantas coisas aí acontecendo, né, que vai contra também anos de luta e anos e muita conquista. Mas, enfim, acho que o importante é igual ontem eu estava numa live da saúde mental, né, a companheira disse, vamos continuar junto, vamos ficar junto, né? É isso que é importante nesse momento. Então, é muito bom a gente estar aqui hoje e agradeço a vocês por, inclusive, me darem a palavra, né? Chegando tão tarde. Um forte abraço para todo mundo e um beijo. Obrigado, abraço. O Evilásio pediu 2 minutos, eu vou dar 2 minutos para o Evilásio. E aqui, ó... E depois eu vou passar a palavra para o Virgílio e o Rogério Correia. Ô, Rogério, eu queria falar um minutinho também, tá? Por favor, então vai primeiro. Tá bom. Bom, Quer o Vilásio? Lá vai eu. Também quero falar um encaminhamento. Lá vai eu, então. Bom, só uma coisa que eu acho que é importante a gente conhecer bem o inimigo, né? Para poder saber com quem que a gente está lutando. O Virgílio colocou um negócio que é importante, essa coisa dos militares, que é um projeto tal. Só que os militares daquela época são diferentes dos militares de hoje. Os militares que deram o golpe em 64 e comandaram aquele período, eles eram militares das últimas gerações formadas pela missão francesa que chegou no Brasil em 1919 e ficou aqui até 1940, quando a França foi derrotada, né? Então, é o pessoal, né, que inspirado por esse pessoal, inspirado pelo positivismo, né, eles tinham um projeto nacional de fato.
A partir de 1945, 43, 44, os militares brasileiros passaram a ser formados na Escola das Américas. E, né, é outra geração, inclusive as bases, né, do torturadoras já eram esse pessoal formado na Escola das Américas. Já tinha um outro tipo de formação, não tinha essa visão positivista nacionalista de projeto nacional que tem esse pessoal. Então, esse pessoal de que deu o golpe em 64 e comandou jamais fariam uma aliança com milícias, com gangster, né? Como esses estão fazendo agora por oportunismo, por essa visão maluca de liberalismo selvagem, né? O liberalismo faz aliança com todo mundo, né? Os ingleses liberais fizeram aliança com piratas para poder saquear e tal. Então, eu acho que são militares diferentes. A gente tem que entender isso para poder entender quem que é o nosso inimigo. Acho que o Virgílio está perfeitíssimo em tudo que ele falou, né? Agora, eu acho que esse detalhe, né, é importante para a gente entender que os militares de hoje, formados nessa nova, né, dentro de uma família ali, dentro dessa nova AMAN, são muito diferentes daqueles que tinham um projeto nacional. Hoje é isso, o Brasil está completamente na mão da mãe Joana, fudido, sem projeto, comandado por gangsters, aliados aí com o neoliberalismo mais selvagem do mundo e com esses militares oportunistas que estão querendo se dar bem. São bandos armados. Castor, Virgílio e Rogério Corrêa, para a gente encerrar. Vai lá, Castor. Mas eu tenho uma proposta de encaminhamento. Boa noite. Proposta de encaminhamento, Rogério. Proposta de encaminhamento. Só não estou querendo cortar. Não, aqui não tem encaminhamento, não. Pelo amor de Deus. Deixa o Guimba falar, Rogerinho. Deixa, eu quero falar, ué. Eu tenho direito, você está me cortando. Quero falar, ué. Encaminhamento tem prioridade, Rogério. Encaminhamento tem prioridade. Encaminhamento é 30 segundos. Caminha aí, Guimba. 30 segundos, vamos lá. Não é bem para essa reunião. Eu tinha escrito o texto para a gente tirar dessa reunião e divulgar. Não vou apresentar, porque a reunião vai ficar muito longa. Mas eu queria dizer o seguinte: todas as reuniões que eu participo, que é do DAP, do Diálogo de Ação Petista, do qual faço parte, da Minas Caixa, do Grupo Alvorada, da SLAV, da LPS e do Robson, tem uma parte que a gente para e fala: o que é que nós vamos encaminhar? O que é que nós vamos tirar de prazo? Aí eu lembro do Vigílio. O Vigílio, na última reunião, falou: nós somos um monte de gente se separando, mas estamos na luta. A gente podia, a partir das próximas reuniões, tirar, no mínimo, a nota para divulgar, a nota de consenso. É isso, só isso. Na próxima reunião. Só isso, Rogério. E fica para ser apreciado no fim. Vamos registrar a proposta dele, né, Rogério? Está gravado, aqui está tudo gravado. Está gravando. O Castor, por favor. Tá bom. Eu acho que pode nomear o Guimba para ele escrever a nota de consenso. Tá difícil. Ótimo. Não dessa reunião, da próxima. Então, Rogério, espera aí. Vamos lá, vamos. Ordem. A próxima proposta do Kleber é o Guimba. Ordem na casa. Castor. Boa noite. Bom, depois o Virgílio e o Rogério. Boa noite. Eu primeiro queria agradecer muito ao Helder e ao Rogerinho por ter chamado a gente. E eu aproveitei e encaminhei, inclusive, para um grupo de Campinas, que está aqui, até agora, representado lá pelo seu Durval de Carvalho, que é o nosso eterno presidente do PT de Campinas. Não é de fato hoje, mas ele exerce essa liderança. E para o Rogério, o deputado Rogério, teve um recado da Guida Calixto, que foi eleita aqui a vereadora mais votada do PT, tá? E ela iria participar hoje, e como ela teve um problema com o Covid, inclusive, há 2 semanas, ela está muito debilitada e a volta aí à Câmara prejudicou a participação dela hoje, mas ela viria. E eu acho bem interessante que a gente consiga aglutinar, inclusive, esse trabalho com outros grupos, que a gente possa passar em outra ocasião a experiência muito gratificante que nós tivemos aqui na cidade de Campinas,
não fomos ao segundo turno, mas crescemos muito com a militância política, tivemos uma penetração muito boa, e eu acho que é um caminho, lideranças jovens que estão aparecendo aqui, né, que surgiram para beneficiar esse movimento, na figura de Pedro Torinho, que conseguimos fazer uma aliança forte com o PSOL, né? Chegamos a 20% da intenção de voto. E eu acho que a política, a resistência, eu falo muito em resistência, a resistência é isso também, não é um mandato participativo como o do Rogério, né? Como a gente acompanhou aqui em Campinas, os mandatos tiveram, crescemos aqui, e só assim eu acho que a gente vai fazer frente a esse fascismo que está aí. Dentro dos municípios também, através de um mandato desse, ligando com mandatos de outros estados, fazendo, às vezes, até uma troca de experiência. Então, assim, na realidade, a gente está agradecendo bem, mesmo assim, esse convite, e eu acho que a gente pode aumentar muito essa participação. Tá? Muito obrigado a todos. E vocês, a última vez que eu vi a maioria de vocês foi no terceiro N, 2017. O ano que vem tem outro. Tá bom? Ninguém tinha cabelo branco naquela época. Aliás, tinha cabelo, todo mundo tinha cabelo naquela época. Obrigado. Eu, cabelinho branco, está aqui. Antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo. Vou passar a palavra para o Virgílio e o Rogério Corrêa dar as suas palavras também finais, que são, na verdade, iniciais para a gente ir para a luta. Por favor, Virgílio. Tá mudo. Aí, pessoal, não tenho a pretensão de fazer um encerramento, uma síntese, nada disso. Eu queria fazer apenas um esclarecimento de algo que não fique confuso. Eu digo que esse governo, que é um governo brutal, até eles cometem uma espécie de um deslize, de um ato falho, quando fala a PEC dos 3Ds, o 3Ds é destruição, o D é destruição. Eles falam desindexação, desobrigação e fazer a desindexação. Ou seja, tudo isso é contra alguma coisa. Mesmo a truculência deles, dos milicianos, ela é uma violência destrutiva. Então, Vilásio, quando eu disse que era, talvez, de uma maneira diferente de outros momentos, é um governo sem um projeto de país. Ou seja, até as alianças que eles constroem no âmbito político racional, elas apresentam fragilidade. Eu falei que é um governo, nas propostas que tem, são sem musculatura, um governo murcho. E assim eu comparei, e eu concordo com você, você concordou comigo, que o período de 64, o regime militar, tinha projeto do país. Nós discordamos dele frontalmente, no aspecto humano, no aspecto político, enfim, em tudo. Mas eles tinham um projeto do país. A ditadura Pinochet também tinha. Era uma proposição liberal típica. Quando o Bolsonaro diz que tem que demitir o cara porque as estatais têm que ter um papel social, ele é contraditório. Ao mesmo tempo que ele quer privatizar, ele privatizou pouco, na visão, pelo menos, do Matar, que é um mineiro que estava lá na secretaria e saiu detonando, que é um liberal típico, e achou que ele não privatizou nada na prática. Quem fala que estatal tem que ter um papel social, claro, eu não quero nunca concordar com ele, porque eu imagino que papel social ele quer de um estatal, sai de baixo. Mas nós achamos que estatal tem que ter um papel social e econômico, de intervenção no espaço econômico do país, sim. Então, ele, por esse lado, ele representa uma certa confusão. O Paulo Guedes, ministro, ele representa muito mais o pensamento da ditadura Pinochet. Não vou querer comparar truculência,
mas do ponto de vista de projeto de país, que o governo Bolsonaro não traz. Ele traz elementos de uma coisa, de outra, como o Mourão, ele procura se mostrar um pouco mais, digamos, afinado com o pensamento que foi lá, até por ter um pé lá na Amazônia, ter algo meio próximo assim, ao que foi o pensamento do regime militar de 64. Eu quero dizer que essas alianças que faz o governo Bolsonaro, ele foi com o Moro, rompeu com o Moro, ele agora se aproxima do centro político, do centrão. Eu acho que ele tem essa fragilidade de não ter um projeto de país, de ter alianças, portanto, fugazes e pessoais. É uma truculência com o objetivo da truculência pessoal e ideológica, de ser truculento. Entendeu? Os bolsominions, eles são isso aí, apenas uns trogloditas. Eles não têm um projeto que dê uma configuração estável de apoio de empresariados, de segmentos, do agronegócio, etc. Não. Eu procurei fazer talvez uma filosofada aqui, talvez não estou defendendo nem nada. Eu estou falando que existe um espaço que essa direita não ocupou e que tem afinidade, de alguma maneira, com a esquerda, com o nacionalismo, com o projeto nacional, com o desenvolvimentismo, que não são necessariamente de esquerda, mas que têm uma proximidade. Até o populismo, um populismo estilo Calil, estilo de outros que já tiveram, tem uma facilidade de, no âmbito político, da ação política eleitoral, inclusive, de abrir um espaço para que a gente possa, mantendo a pureza de nossas posições. E bem lembrou o Gerson, quando eu falei da outra vez, de criar o governo paralelo, para ter nossa posição pura, sem negociação, sem nada, mas que a gente pudesse construir uma aliança capaz de derrubar essa coisa, esse absurdo que é o bolsonarismo, e com uma proposta de país, sim, que nós temos, que nós podemos retomar, que é aquilo que nós já plantamos e podemos levar muito mais longe. Ao fazer esse esclarecimento, eu acredito que estou trazendo aqui de uma maneira mais nítida a essência mesmo do que eu procurei trazer nesse debate e, portanto, uma espécie de um complemento com o que disse o companheiro Rogério Correia, com o qual eu compartilho inteiramente na análise que faz e nas proposições políticas que traz também. Mas eu procurei dar essa contribuição. E é por isso que tomei esse tempo. Um abraço para todos, espero ter contribuído. Obrigado, Virgílio. Por favor. Xará, primeiro eu vou falar muito rápido, eu já falei muito, eu acho que tem pouca coisa a acrescentar, mas eu quero elogiar vocês, o manter o grupo, é um grupo que faz debate e, a partir do debate, com certeza, atua também na conjuntura. E nós precisamos muito disso, muito de debate, muito de destrinchar o que está acontecendo, compreender para poder atuar. É momento também de compreensão política, ideológica, de estudo. Esses momentos, tudo isso faz parte, é importante. Eu concordo com o que o Virgílio colocou. O governo ele tem uma característica neofascista. Lembrando que o fascismo era nacionalista, né? Então, há, de fato, uma contradição, porque o governo Bolsonaro, embora tenha essa característica neofascista, do obscurantismo, do autoritarismo, ele não pode ter, porque senão ele não se sustenta, uma posição nacionalista. Então, isso ele entregou ao Paulo Guedes e agora, mais recentemente, ao Centrão. O Centrão, então, virou articulador das políticas ultraliberais também. Então, é muito engraçado o Lira prometer ao mercado que vai entregar para eles a reforma administrativa. E nisso o Bolsonaro lava as mãos e deixa. Mesmo que, na sua concepção, às vezes neofascista, possa haver confusão. E ele faz e depois desfaz. Por exemplo, essa questão agora de mudar o presidente da Petrobras, fazer essa julgada toda que ele fez, essa
confusão, entre aspas, mas, na prática, ele vai em seguida e manda 2 projetos de privatização para a Câmara Federal, logo em seguida. Pois, opa, estou me redimindo, me desculpem. Foi uma recaída que eu tive aqui, mas o meu lado é esse do ultraliberalismo, é com vocês que eu estou mesmo. Toma aí, ó, a Eletrobras e toma os Correios. Então, no fim das contas, nos frigir dos ovos, esse governo tem essas 3 características que ele não larga: o ultraliberalismo, o obscurantismo e o autoritarismo. Essas 3 faces do governo Bolsonaro, essas 3 questões compõem o que é o governo. Então, compõe o que é esse governo e toda a confusão que é esse governo. E para que isso aqui seja posto em prática, ele tem que desconstruir o que vinha sendo feito. E tinha uma construção muito forte que nós fizemos de políticas públicas. Então, às vezes, ele não consegue desconstruir da forma que queria, né? A política de educação, por exemplo, foi muita resistência. Ele já está o 4º ministro. Ele tenta desconstruir e não consegue construir nada no lugar. Então, ele fala: eu vou fazer escola sem partido. É um projeto que não tem consequência. Escola militar, o Futurice. Ele tentou muita coisa na educação, na desconstrução, mas ele não tinha o que colocar no local, a não ser um processo também de privatização da educação, coisa que, embora se tente, há uma resistência muito grande. Então, a gente resiste também. Alguém falou nisso, eu cito essa resistência na questão da educação, mesmo na questão trabalhista, onde o Temer fez a reforma trabalhista e ele queria aprofundar com a carteira verde e amarela. Vocês lembram disso? Fez até uma medida provisória. Nós derrubamos a medida provisória da carteira verde e amarela. Ela era o aprofundamento do fim da CLT de maneira absoluta, porque dava aos jovens em torno de 25% dos novos empregos seriam para jovens que não precisariam ter nem 13º, nem um terço de férias. Então, uma substituição da política de CLT pela carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela caiu fora, ele não conseguiu implementar. Nós derrubamos a medida provisória na Câmara e depois no Senado. Ela chegou no Senado na última hora e foi derrubada. Eles falam em retomá-la, mas também as dificuldades e a reação ela acaba existindo. Então, pessoal, a resistência faz parte desse processo. Ele vai desconstruindo e nós vamos resistindo. Agora, tem uma hora que da resistência não precisa passar a ações maiores, depende do acúmulo de força. Eu acho que é um pouco isso que a gente busca fazer. Então, um abraço aí para a companheirada, bom aí ver vocês todos, participantes na época do 3º N, né? Relembrar esses tempos também de boas lutas que tivemos e épocas também muito difíceis. E rever aí nosso Virgílio Guimarães, mandar um abraço para você, Virgílio, para a companheirada toda lá na Assembleia. Obrigado, Rogério. Agradeço aí a presença de todo mundo. Se alguém ficou sem falar, fala na próxima. Para todo mundo. Alô, Xará, um abraço. Fora Bolsonaro. Tchau. Um abraço para todos. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Viva o SUS! Pela vida! Fora Bolsonaro! Vacina já para todo mundo, para a gente ir para a rua tirar esse capeta. Fora a milícia gangsterista do poder. Lula presidente! Vai ter vacina para todo mundo, não, viu? Não estou esperando, não. Boa noite! Vacina até o fim do ano. Vamos conversar com Biden. Vilazo, todo mundo. Eu aprendi muito hoje. Vilazo, conversar com o Biden. Conversar com o Biden. É preciso conversar com o imperador, entendendo que aquilo é império. Tenho que relacionar com eles, entendendo que aquilo é império. É um império que não é obscurantista mais. Ele pode participar de uma aliança mundial contra o obscurantismo. Evilásio, não falamos, não repetimos o discurso dos CACs, os caçadores, atiradores, colecionadores. 60 armas por cada pessoa. Saltou o número de registro, saltou de 35 mil para quase 400 mil. Se a gente pensar
60 armas por cada um desses 400 mil, cara, são quase 30 milhões. Sem contar o quê? As polícias militares, né? Pois é. Que é quem está comprando arma. Isso. Então, a gente tem que pensar que essa gente vai estar... O Brasil é proibido a caça. A caça somos nós. A caça somos nós. A caça cutia. Não existe mais cutia. Não existe onça pintada. A caça... Rogerinho, tá vendo? Cuidado quando você for na praia no Rio. Você pode virar caça, hein? Não, aqui a caça... Não quero citar os morros. Não na praia. Outra coisa, lembrar que as redes sociais não é o nosso domínio. Precisamos entrar. Eu acho o seguinte, eu não sei se... Não sei como é que o... Não sei como é que o Euler e o Rogério deixaram chegar nesse ponto. Hein, Rogério? Como é que eu sei o Euler deixaram os bolsonaros do Rio de Janeiro tomar o poder? Ué, não dá para entender. Cozida e a sua. O Carlos Henrique, você tem razão. Como é que esses caras deixaram o Bolsonaro tomar conta do Rio? Bora, Bolsonaro! Lula presidente! O Rio, eles não tinham pulado para cima. O problema é que eu tenho que cuidar do Rogério. Se eu tenho que cuidar do Rogério, não podemos fazer mais culpa nada. do Rogerinho e do Euler. Sobre a forma como a gente... Eu achei interessante porque para a turma que se apresenta, Rogério, vamos para o próximo ponto do nosso tático eleitoral. Rogério, próximo ponto tático eleitoral. Oi? Nana. Vamos fazer tática eleitoral. Por quê? Eu falei com o Lúcio e também chamar o Haddad. Soraya, você está com ruído de fundo. Não, sabe não. Agora, eu não posso. Eu tenho que falar com ela. Não, ela não tem tanta grana. Entendeu? Porque é difícil. Eu vou Gente, tá muito bagunçado. Eu vou sair, hein? Um abraço para todos. Vou encerrar a reunião. Com a permissão do Rogerinho. Tchau. Pode encerrar, né, Rogerinho? Isso aí. É uma figura. Oi. Agora, a culpa do Bolsonaro é do Rogerinho e do Euler. Posso você traz Bolsonaro vem do Rio. Traz a Luciana para trocar para a gente antes. O negócio, Vilásio, o negócio é o seguinte: o Rogerinho dá tanto trabalho que eu tenho que cuidar dele, aí o Bolsonaro tomou conta, entendeu? É isso. Não, os dois aí, ó. Dá um jeito. Em vez de você vir na caça, caçar o Bolsonaro. Eu tenho que contar. Pessoal, um abraço, hein? Tchau. Peraí, o Murilo quer um negócio aqui. Fala aí, Murilo. Tática eleitoral. Reunião de tática eleitoral. Sim, a próxima. Beleza. Se nós não discutirmos isso, o PT vai fazer o que quiser. A cúpula, se não tiver, a cúpula vai fazer o que quiser. É isso aí. Já está fazendo o que quer. É isso aí. Beleza, então. Um abraço para todos. Tchau.